Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. A preparação para o duelo diante da equipe do Corinthians, os planos do técnico Leonardo Jardim, sábado de apoio da torcida na Toca da Raposa 2. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O Cruzeiro treinou pela manhã, fecha a preparação neste sábado e no domingo tem a decisão diante do Corinthians. O foco é total nesta partida, depois da apresentação de quarta-feira. O jogo ficando no passado, claro que é importante para não repetir o que aconteceu diante do Corinthians no Mineirão e todo mundo agora se concentrando para o duelo de domingo às 18 horas, com a Neoquímica Arena lotada, com a torcida do Cruzeiro marcando presença, 2.500 cruzeirenses que estarão de novo em um jogo de Copa na Neoquímica Arena e querendo que a história se repita em relação a 2018, quando o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians na Neoquímica Arena. No caso agora, a vitória seria importante para buscar a vaga na finalíssima da competição. Antes de irmos para o time, o que pode fazer o técnico Leonardo Jardim? O Cruzeiro terá um sábado de apoio do torcedor. As torcidas organizadas, os torcedores se mobilizando para atender aquele pedido do técnico Leonardo Jardim. Não acho que isso é o fator que faltou para o jogo de quarta-feira, muita coisa faltou, mas eu entendo também que é hora do torcedor abraçar o time neste momento, porque são esses jogadores, é essa comissão técnica, esse grupo que pode colocar o Cruzeiro de novo em uma final tão grande como é a nossa Copa do Brasil. E para isso precisa de uma vitória, pelo menos simples, para levar a decisão para os pênaltis. Então, a partir das 3 da tarde, neste sábado, na Toca da Raposa 2, quem puder ir, não tem ninguém obrigando também você aí, você que ficou chateado e tudo, tá no seu direito também. E quem acha que é importante este apoio, bora lá. Porta da Toca da Raposa 2, no final do treino ali os torcedores terão contato com a comissão técnica, com os jogadores. Acho que isso, querendo ou não, pode ser um fator lá para o jogo em São Paulo, por mais que tenhamos 2.500 cruzeirenses lá na Neoquímica Arena, mas esse apoio ali na última atividade, mostrar aos jogadores que o que aconteceu quarta, aí os jogadores que precisam mostrar no domingo, né? Que o que aconteceu quarta foi uma coisa fora da curva e que não vai se repetir no domingo, às 18 horas lá na Neoquímica Arena. Então acho que é uma atitude bem válida aí de todos os torcedores, de todas as organizadas que vão lotar com certeza a porta da Toca da Raposa 2. O Cruzeiro fechando a preparação então com esta atividade neste sábado para o Leonardo Jardim definir algumas questões, entre elas o substituto de Lucas Romero. E se faz mais alguma alteração pensando aí em surpreender o Corinthians. O Cruzeiro que não terá o Vidalba, o Cruzeiro inclusive informou que o Vidalba foi submetido a exames que diagnosticaram lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e a indicação é tratamento conservador. Não tem necessidade de cirurgia, foi feito um exame mais detalhado inclusive porque tinha uma possibilidade de se operar, mas os exames descartaram, então é um bom sinal, mas a temporada acabou aí para o Lucas Vidalba e agora é voltar o mais rápido possível, pensando aí no início de 2026. Sem Vidalba, joga Jonathan Jesus, que inclusive achei que entrou bem no jogo diante da equipe do Corinthians no segundo tempo. E no meio campo, é o que tem a dúvida, o técnico Leonardo Jardim, quem substitui Lucas Romero, se vai ficar entre o Wallace e Matheus Henrique realmente, ou se vem uma outra opção, e se ele faz alguma alteração no ataque. O Leonardo Jardim, que deve ter a volta do Wanderson, aí acredito apenas que sendo uma opção no banco de reservas, e vamos aguardar se vem mais alguma alteração, repito, se um Sinisterra poderia começar, ou se ainda fica como opção no banco. O fato é que nos últimos dias aí o Cruzeiro vem conversando bem, porque todo mundo sabe internamente que o time ficou muito abaixo no jogo de quarta-feira e que quer fazer
totalmente diferente, óbvio também, lá no jogo em São Paulo, na Neoquímica Arena. Bora lá então apoiar o Cruzeiro, porque a luta ainda não está perdida, hein? Temos mais 90 minutos e com a confiança de que o Cruzeiro pode sim buscar uma vitória, mesmo que seja simples, lá na Neoquímica Arena. Esquentar esse Cruzeiro e Corinthians, começar a falar da volta da semifinal da Copa do Brasil. Pansieri ao vivo de volta. Fala aí, Pansieri. Ô Cirilo, eu tava até fazendo aqui uma pesquisa dos adversários que o Cruzeiro venceu fora de casa. Por exemplo, na Copa do Brasil, o Atlético, né? O Cruzeiro venceu o Atlético na Arena MRV. É Belo Horizonte, mas é o campo do Atlético, né? Então, tem essa questão. E aí você leva em consideração Campeonato Brasileiro, Cruzeiro venceu Fortaleza, Cruzeiro venceu Fluminense, Cruzeiro venceu Grêmio, Cruzeiro venceu Botafogo. Tudo bem, alguns aqui não fizeram campeonato de parte de frente da tabela, mas foram vitórias que o Cruzeiro conseguiu longe do Mineirão. E aí eu tava levantando, teve aquele jogo, né, com o Corinthians, foi um empate por 0-0. Amanhã vai ser realmente essa definição do time que vai a campo, se ele vai escolher o Rian Guilherme, se vai escolher o Matheus Henrique, se ele vai escolher o Wallace, talvez o Matheus Henrique, ganhando vamos colocar assim, uma grande chance nessa equipe do Cruzeiro, pelo momento do Jonathan Jesus, né? Entrando na defesa, dá vamos colocar uma aumentada na zaga do Cruzeiro. É um jogo mais forte, um jogo mais físico. E aí, quem sabe o Matheus Henrique poderia entrar nesse meio campo do time celeste. Ô Cirilo, muita coisa começa a ser dita, porque não tem essa definição se o técnico Leonardo Jardim vai permanecer no Cruzeiro após, por exemplo, o fim da Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil terminando, será que ele vai continuar no Cruzeiro? Será que ele vai embora para a Europa? Ele tem contrato até o fim do ano. Em todas as coletivas, quando ele é questionado, ele diz que a diretoria do Cruzeiro sabe, né? Que a presidência do Cruzeiro sabe. E quem sabe, então, é o Pedrinho, o Pedro Lourenço e o Pedro Júnior, né? Que estão aí no trabalho do futebol do Cruzeiro. Joaquim Pinto também, né? Que agora é o diretor executivo do Cruzeiro. Ele antes era o que cuidava ali do scout, né, da análise de desempenho. Agora ele tem essa nova função desde quando o Pelaipe aceitou essa proposta do Grêmio, inclusive já foi até apresentado no Grêmio, enfim, com a turma que cuida também das informações de Porto Alegre, já trazendo esses detalhes aqui na Itatiaia, nos nossos, né, portais, no nosso portal, na nossa rede social, enfim. Onde eu quero chegar com essa história toda? Os nomes começam a aparecer. Isso surge especulação. Isso surge possibilidade de mercado. Nomes são oferecidos. Isso é óbvio, né? Chegam nomes na mesa do Cruzeiro, já que tem essa indefinição, mesmo o Cruzeiro tendo o treinador. O Cruzeiro tem um treinador que é o Leonardo Jardim. Alguns nomes que foram colocados hoje, né, de forma nacional, aí o Arthur Jorge, né, o Tite. Então, é uma questão que também precisa ser definida, né? O Cruzeiro trabalha com foco total no Corinthians, Cruzeiro vai buscar essa classificação no domingo aqui em São Paulo, mas como não há essa certeza de uma permanência do Jardim, esses nomes começam a ser oferecidos, empresários começam a conversar, e isso é o que a gente pode trazer. O Cruzeiro fala, né? Não comenta a especulação, não é hora disso, não tem nada disso, mas que isso acontece, Cirilo. Pois é, você ter tocado nesse tema é importante. A gente volta a falar de time já dentro de campo. Mas, ô Fabrício, como é que... Assim, vamos lá. Há uma indefinição externa muito clara quanto à resposta do Leonardo Jardim, se fica ou se não fica. Ele até meio que perdeu a paciência, porque toda a coletiva... O Luiz Castro está acertando com o Grêmio, né? Tem aí alguns detalhes. São nomes que são oferecidos, né? São nomes que são passados aos clubes, né? Então são muitas situações, como disse aí o Fabrício, o João. Isso acontece, isso é muito natural, né? Isso não quer dizer que o Cruzeiro está contratando um treinador para amanhã, não é isso. Mas se não há uma certeza, uma definição... O mercado, ele é assim, o mercado ele tem essa, vamos colocar assim, essa sondagem, essas conversas, empresários existem para isso, né, com aqueles que trabalham em departamentos de futebol de qualquer clube, o Cruzeiro não é diferente, mesmo estando aí numa semifinal de Copa do Brasil. E só para fechar, Cirilo, uma informação, o Cruzeiro também está costurando, por essa questão toda abordada pelo João, a pré-temporada vai ser na Toca da Raposa. Recebeu alguns convites para sair de Belo Horizonte, para viajar também para outros países, como aconteceu na temporada passada. O Cruzeiro foi para os Estados Unidos, né? Participou da Soccer Week lá em Orlando, né? Participou daquela competição, enfim. Mas o Cruzeiro está costurando tudo para ficar na Toca da Raposa, fazer essa temporada inicial na Toca da Raposa, inclusive no elenco com jovens, costurando esse Campeonato Mineiro para ter jovens do Sub-20 do Cruzeiro compondo também essas rodadas iniciais. Cirilo, o pensamento na Copa do Brasil, mas o planejamento não pode ser tão curto prazo, precisa ser pensado também a um prazo maior e já está batendo a porta 2026, Cirilo. Valeu, Pansieri, lembrando que daqui menos de um mês